Bom dia! Que a presença do Espírito Santo inunde a sua vida de glória, de paz, de harmonia. Que o amor incondicional do Senhor alcance o seu coração. Que o Senhor possa iluminar o seu coração, iluminar os seus olhos espirituais e fazer com que você confie nele, você se deleite nele, você descanse nele, você lance sobre ele todas as suas preocupações, os seus anseios, lance sobre ele o seu amanhã, que ele possa estar a falar ao seu coração através desta mensagem hoje, em nome do Senhor Jesus. Permita que a unção e o poder do Espírito Santo inundem a sua vida de glória, em nome do Senhor Jesus, que o verdadeiro amor que lança fora todo o medo venha sobre a sua vida. E é o que eu clamo hoje, nesta primeira oração pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Profetizo e declaro sobre a sua vida a paz sobrenatural, que excede todo o entendimento e os corações. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Hoje é dia 17 de fevereiro. O título da nossa mensagem hoje é Uma Resposta à Ansiedade. Eu agora quero lhe perguntar, como é que você tem respondido à ansiedade? Será que você consegue detectar a ansiedade? Será que você tem o discernimento e olha para a ansiedade mesmo como ela sendo ansiedade? Ou você coloca máscaras na ansiedade e você pensa que é outra coisa, ou tenta disfarçar a sua ansiedade? O Senhor Jesus nos trouxe orientações específicas para combater a ansiedade. A ansiedade não só é o mal do século, como é falado. A ansiedade já estava lá desde o tempo do tempo de Jesus. A ansiedade sempre esteve presente no homem. As Escrituras Sagradas falam 365 vezes acerca de palavras para não temer, não é? Então, a pessoa, quando está ansiosa, ela tem sensações de medo. Ela às vezes cria medos ilusórios. Eu não vou falar aqui de uma forma científica acerca do que é ansiedade, mas gostaria que você não colocasse máscaras na ansiedade, mas que você fizesse o que está aqui escrito. E eu estou a falar de máscaras porquê? Porque hoje é dia de carnaval e as pessoas às vezes tentam disfarçar uma coisa que não é. Ou seja, você não é ansioso. Você, que se é um filho e uma filha de Deus, você não é ansioso. A ansiedade pode tentar pousar em si, mas Jesus deixou um arsenal de ferramentas, de palavras, de coisas que podemos usar para nos proteger. E uma delas é esta. Salmo 55, 22 diz o seguinte: entrega as tuas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, quando você entrega alguma coisa a alguém, se você entrega e vai buscar outra vez da mão dessa pessoa, porque às vezes você entrega os seus problemas às pessoas, você entrega as suas aflições, às pessoas não, a Jesus, a Deus, não é? Você até está naquele momento de ansiedade, você sabe que está a passar por ansiedade, você começa a preocupar antecipadamente com certas e determinadas áreas da sua vida, onde você está a passar ali talvez por uma tribulação, por uma dúvida, por algo que você necessita realmente de resolver, e você pega e você vai e ora e até entrega nas mãos de Deus, mas passado um pouco vem outra vez o pensamento e você vai lá buscar outra vez das mãos de Deus. Eu ontem falei uma mensagem acerca de ir buscar os cacos, não é? Juntar os cacos que já foram para o lixo. É a mesma coisa precisamente. É você entregar a Deus e depois ir lá tentar resolver com as suas próprias mãos. Isso não é viver uma vida 100% em fé. Isso é confiar no homem, isso é confiar nos prédios, é confiar nos cavalos, é confiar nas coisas que são materiais. Mas uma vida que é vivida a 100% de fé, você vai ter que lançar as suas preocupações no Senhor e confiar na promessa dele, que ele diz: Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas olha, eu acrescento aqui que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso, que mesmo que você caia, mesmo que você tropece no caminho, Ele tem amor suficiente
para perdoar você e levantar você do charco de lama, dos caminhos tenebrosos que você se tenha metido. Eu vou ler aqui para vocês uma oração que é muito simples e que você possa fazê-la de todo o seu coração. Mas sabe, esta oração é poderosa, eu vou fazê-la consigo. E às vezes quando você faz esta oração, talvez Deus leve você às vezes por uns caminhos onde Ele quer que você dependa totalmente dEle. E às vezes esses caminhos não parecem que são dolorosos, parece que não são muito agradáveis, não são assim tão doces. Mas no final, você vê que confiar em Deus é a melhor forma de você viver. Aí você vai viver sem pesos, sem o peso da ansiedade, sem o peso da preocupação. Então, não se esqueça disto, porque Deus prova a nossa fé. E viver uma vida sem ansiedade tem a ver com viver uma vida por fé. Não por vistas, não por frasezinhas feitas, não é uma vida normal, sim, você é uma pessoa normal, está aqui na Terra, você não é nenhum alien, não, você é um filho e uma filha de Deus, mas você tem que viver de uma forma que transpareça, ou seja, que revele o poder de Deus na sua vida. Você não é uma pessoa comum, você é um filho e uma filha de Deus. Então, eu vou ler aqui a oração, é pequena, se você quiser escreva. Deus Pai, me conceda serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença. Então, esta é uma oração simples que você pode fazer. Então, ela vai lhe dar força para que você seja ousado, para fazer aquilo que tem que fazer, mas vai trazer descanso e calma para que você fique quieto e quieta quando não é para você fazer nada, entende? Num dia eu estava a questionar a Deus e eu queria fazer uma coisa, eu queria me posicionar ali numa área da minha vida, só que eu não sabia por onde devia de começar ou o que eu devia de fazer. E Deus falou uma coisa ao meu coração que eu partilho muito isto convosco, quando não souberes o que fazer, quando não souberes que lado deves de ir, não faças nada, fica quieta. Só que isto aqui é muito difícil para quem está debaixo da ansiedade. Quem é ansioso move-se por emoções, mas quem é da fé move-se por fé e por obediência. Aquilo para mim foi um pouquinho difícil eu parar ali naquele momento, porque não foi só um dia de teste, foram vários tempos de teste. E muitas vezes você está-se a mover por ansiedade para aqui e para ali, quando Deus quer que você pare, para que você ouça. Eu não sei para que é que Deus está a falar isto é uma palavra de conhecimento, é uma palavra de revelação. Amém? Então, que você possa lançar os seus cuidados sobre Ele, lance sobre Ele a ansiedade, lembre-se que Ele é a nossa salvação em tempos de angústia. Então, a confiança é uma resposta à ansiedade. Quando você confia em quem? Em Deus. Só que muita gente não confia em Deus porque não conhece a Deus. Então, você descobre, em primeiro lugar, que deve lançar os seus cuidados sobre o Senhor, e isso é um processo contínuo. É porque as pessoas pensam assim, eu vou orar hoje, eu vou lançar hoje, mas amanhã vem outra coisa. Então isto é um processo contínuo. Enquanto você estiver aqui na Terra, você vai ter que lançar a ansiedade sobre o Senhor. Você vai ter que lançar a ansiedade sobre Ele. Então, eu vou repetir, não devemos somente levar os nossos cuidados ao Senhor, mas devemos deixá-los, largar nas mãos dEle. Deixe isso. Você consegue se imaginar a fazer isso? Então, a ansiedade é completamente desnecessária e contrária às lições da natureza, porque até através da natureza Jesus nos ensinou. Lembra-se da história lá dos pássaros, quando Jesus disse, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Isto está em Mateus 6, no capítulo de Mateus 6, em alguns versículos, do 28, 26, diz assim, daí ele continuou com os lírios do campo, e disse para olhar para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu
como qualquer um deles. Eu lembro-me de um dia estar num parque, eu já te partilhei várias vezes este testemunho, de estar num parque e eu estava completamente ansiosa porque não estava a acontecer nada na minha vida. Isto já faz uns 5 anos. Não estava a acontecer nada, não estava a passar nada, não estava a receber respostas nenhumas e eu lembro-me que eu estava tão ansiosa e eu estou-lhe a trazer aqui algumas luzes do que é a ansiedade. Eu estava tão ansiosa e eu não tinha reparado que parecia que a minha visão estava turva, estava escura e eu vi um pássaro parar perto de mim e de repente lembrei-me desta palavra. E eu olhei para aquele pássaro e eu comecei a ver o processo do passarinho, ele a pegar ali umas comidinhas no chão, com uma paz, com uma harmonia, e a forma como ele parou em cima dali perto da flor. Eu lembro-me de começar a olhar para a cor da flor, para a cor das árvores, porque a ansiedade consegue levar você a ficar com a mente turva, escura, entende? E olha, eu até quero contar aqui uma pequena historinha, não é? Sabe, uma vez um pinta-roxo, que é uma espécie de animal, disse para um pardal assim: eu gostaria mesmo de saber porque é que esses seres humanos estão tão ansiosos e se apressam, se preocupam tanto. E sabe o que é que o pardal respondeu ao pinta-roxo? Ele disse: olha, amigo, eu penso que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial como que cuida de você e de mim. Então eu sei que isto aqui é uma historinha, mas faz sentido com certeza para aquilo que eu estou aqui a partilhar convosco. Então, se Deus cuida dos pássaros que são frágeis, cuida das flores, por que não podemos contar com Ele em todas as áreas da nossa vida? A vida moderna, até nos ambientes religiosos, em todo o lado parece que as pessoas estão todas estressadas, está tudo com stress, todas as pessoas querem correr, e nós temos que ter muito equilíbrio, porque a ansiedade é uma tentação que está em todo o lado, não é só no trabalho, é em todo o lado, é até dentro de casa. Às vezes há pessoas que não fazem nada e estão ansiosas, entende? Então, não duvide da capacidade de Deus, porque Ele nos deu graça suficiente para todas as nossas aflições. Mesmo em meio às demandas deste século, no meio de um mundo cheio de problemas, nós como filhos e filhas de Deus, nós temos que dar, eu estou a falar para os filhos e filhas de Deus, temos que dar o exemplo da paz. Temos que dar este exemplo de transmitir paz às pessoas. Devemos confiar quietamente que Deus ainda está no trono. Ele não saiu do trono. Ele é Deus soberano e cuida de todas as áreas da nossa vida, conforme o plano e o propósito que Ele tem para a vida de cada um. E acredito, eu repito aqui e vou terminar. Hoje até foi um pouquinho mais longo. Eu repito aqui, muitas vezes, se você fez esta oração que eu orientei no início, talvez se você quiser mesmo entregar a vida a Deus, Deus vai preste atenção ao que eu lhe vou dizer para você não ficar surpreendido. Às vezes vem um pouquinho de tribulação, vem um pouquinho de tempestades e de vendavais, mas é para provar se você realmente confia nele. E quando você passar por essa prova, você já não vai passar por essa, vai passar por outras diferentes, talvez maiores, mas isto para que a glória de Deus brilhe através da sua vida. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, nós queremos agradecer pelo seu cuidado constante. Obrigado por nos falar através desta palavra e nos dar ali o exemplo, Senhor, da natureza, da forma como o Senhor cuida das suas criaturas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a saber que o Senhor está sempre presente para nos segurar na mão, para nos pegar quando nós cairmos, ou para nos conduzir ou para nos conduzir quando passamos por vales de tristeza, Pai. Lembra-nos, Senhor, do Calvário e do incrível amor por nós, Pai. Lembra-nos, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança em momentos de ansiedade. Ajuda-nos, Senhor, sim, a entregar as nossas preocupações nas Tuas mãos, Pai, e não as ir buscar de novo. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor, todo o coração, e não nos estribarmos no próprio entendimento. Em nome de Jesus. Deus abençoe.